Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Hoje nós leremos os versos de números 8 até o verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos de números 8 a 15, dando continuidade à nossa série de exposições em Atos dos Apóstolos. Podemos ler? Quem achou, diga amém. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Amém. Oremos uma vez mais. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra e rogamos encarecidamente que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da ministração esta noite, com base nesse trechinho onde lemos, é Estevão, um homem cheio de Deus em um mundo cheio de ódio. É justamente o que a gente percebe aqui no trecho que nós acabamos de ler e também no capítulo de número 7. Estevão foi esse homem cheio de Deus em um mundo cheio de ódio. Na nossa última exposição, nós vimos o surgimento do problema com o crescimento da igreja e a maneira como os apóstolos, junto com a comunidade dos salvos, lidaram com a questão. Eles lidaram com a questão escolhendo 7 homens, 7 diáconos, que nós denominamos aqui de 7 homens espirituais, para que eles pudessem solucionar esse problema. Dos 7 homens que foram escolhidos, 2 deles vão se destacar aqui nos capítulos que se seguem em Atos dos Apóstolos. Estevão e Filipe. São os 2 diáconos que vão aí se destacar. Dentre os 2, Estevão é o que mais se destaca de maneira mais clara na sequência da narrativa de Atos. Ele ocupa a maior parte do capítulo 6 e também todo o capítulo de número 7. Estevão, irmãos, o seu nome, o significado do seu nome é coroa. E esse significado é bem sugestivo, visto que Estevão será o primeiro homem a receber a coroa de o primeiro mártir da igreja cristã. Um homem que teve um ministério bastante curto. Se nós analisarmos aqui a narrativa de Atos, nós vamos perceber que Estevão ele teve esse ministério bem curto, bem ligeiro, mas sem sombra de dúvida foi um dos ministérios mais produtivos. E aqui já na introdução nós aprendemos uma verdade maravilhosa. Para que um ministério seja impactante, ele não precisa ser longo, ele não precisa ser duradouro. O ministério de João Batista também fora um ministério muito curto, mas o ministério dele impactou gerações ao longo de toda a história. Assim também é o ministério de Estevão, é curto, mas é tremendamente impactante. Existem pessoas que aparecem na narrativa bíblica apenas uma única vez, quando muito 2 ou 3, e desaparecem da narrativa bíblica. E nós ficamos nos perguntando, cadê essa pessoa? E achamos que muitas vezes o que esta pessoa fez não contribuiu muito para o cristianismo, quando de fato contribuiu. Um exemplo disso, nós veremos mais à frente, é um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ele aparece na narrativa bíblica recebendo um comando de Jesus,
para ir até a rua direita orar por um jovem Saulo de Tarso. E ele vai até a casa onde Saulo de Tarso está, ele ora por este homem, as escamas caem dos seus olhos, Deus o transforma, ele batiza o que mais para frente será o apóstolo Paulo, e Ananias desaparece da história. E nós às vezes pensamos, olha, mas o ministério de Ananias não foi tão impactante. E foi. Não por ele, mas através daquele em quem ele orou por ele. Então às vezes nós achamos, irmãos, que uma oração não significa muito, mas uma oração certa, sobre a orientação de Deus, a pessoa certa, contribui em muito para o crescimento e avanço do reino de Deus. Estevão aqui, ele não tem um ministério longo, mas tem um ministério curto e produtivo. Ele era um homem destemido e era verdadeiramente convicto da verdade do Evangelho, ao ponto de morrer por essa verdade, que é o que nós veremos aqui nessas exposições. Deixa eu só pedir aqui os irmãos para desligar essas de trás, que ela está estourando aqui meu tablet, eu não estou conseguindo enxergar o esboço não. Essas aqui, ó, tá bom? Queridos, Estevão, ele era um homem cheio da plenitude de Deus em sua vida. Se existe uma palavra que descreve muito bem Estevão, é a palavra cheio. Essa palavra cheio no original é a palavra pleris, de onde vem a expressão plerô. E o significado é completo, abundante, preenchido, e as suas nuances é dominado, controlado e conduzido. Esta é a palavra que o define, um homem cheio. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos 6:3, que nós já fizemos a exposição, Lucas diz que ele é um homem cheio de fé e do Espírito Santo, no capítulo 6, versículo 6. Cheio de fé e do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 8, onde nós lemos aqui no começo, é dito que ele é um homem cheio de graça e do poder. Em resumo, Estevão era um homem cheio da plenitude de Deus, no poder do Espírito Santo, pela graça, mediante a fé. Esse era Estevão. Em segundo lugar, Estevão se torna o protomártir da igreja, isto é, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir da igreja. Como diácono, Estevão não se limitou a apenas servir as mesas. Ele não restringiu o seu ministério apenas ao alto do serviço, mas ele também se tornou um grande pregador do Evangelho. Além de um grande pregador do Evangelho, nós vamos observar ao longo aqui da narrativa que Estevão também operava pelo poder do Espírito Santo grandes sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. Então ele era um diácono, ele servia às mesas, mas ele era um evangelista, um grande pregador do Evangelho, alguém que Deus, por seu intermédio, realizava sinais, prodígios e maravilhas, e como se isso não bastasse, ele pregava aos ouvidos do povo e demonstrava aos olhos do povo o poder do Espírito Santo através da sua própria vida. Este é o homem que nós vamos meditar sobre a vida dele aí ao longo de algumas exposições. E quando nós analisamos o capítulo 7, que nós ainda chegaremos lá, o capítulo 7 nos mostra um grande sermão que Estevão pregou. E quando nós analisamos, e vamos fazer isso ao longo das exposições, este capítulo 7 e este sermão, nós vamos perceber, irmãos, que o conhecimento que Estevão tinha das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento era simplesmente impressionante. Então ele não era alguém apenas que frequentava a igreja, ele era alguém profundo nas Sagradas Escrituras. No capítulo 7 ele faz um sermão, uma exposição bíblica do Antigo Testamento, onde ele começa ali de Abraão até Cristo, mostrando que todo o Antigo Testamento se cumpre na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento aponta para Cristo, e Cristo é o cumprimento de toda a Sagrada Escritura. Ele faz isso no capítulo 7, de maneira extraordinária. Terceiro lugar, Estevão é o primeiro, depois de Jesus e os apóstolos, a realizar sinais, prodígios e maravilhas. Porque os irmãos devem ter notado, e eu espero que vocês tenham percebido isso, que desde o capítulo 1 até aqui,
só quem realizava sinais, prodígios e maravilhas, na narrativa de Lucas, era Jesus e os 12 apóstolos. Mas aqui no capítulo de número 6, nós vamos perceber que a coisa começa a mudar. Já não é mais só Jesus e os 12 apóstolos que realizam sinais, prodígios e maravilhas, mas Estevão também. Um dos diáconos da igreja também era cheio do Espírito Santo e também realizava sinais, prodígios e maravilhas pelo poder de Deus. Aqui quebra aquela superstição evangélica de que a oração do pastor é mais poderosa, a oração de fulano é mais poderosa, a oração do presbítero é mais poderosa. Não, e de forma nenhuma não, irmãos. Toda a oração que é feita em Deus é eficaz, porque o poder de Deus se manifesta através da oração. Então o Deus que opera através das mãos de um pastor, opera através das suas mãos também. Não deve haver essa superstição evangélica. Eu vou chamar o pastor para orar na minha casa, porque a oração do pastor é mais poderosa. Não há um lugar na Bíblia que diga a oração do pastor é eficaz. Mas a Bíblia inteira diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem são esses justos? Eu e você, porque todos fomos justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui começa a derrubar essa história. Então, a minha oração não é mais poderosa que a sua oração não é mais poderosa que a minha. Na verdade, não existe orações poderosas. O que existe é um Deus poderoso que responde às nossas orações. É isso que existe. E Estevão vai derrubando essa tese aí. Outra coisa, querido, ele era um pregador bíblico e cheio do poder do Espírito Santo. Ele era um homem extremamente usado por Deus, e há uma combinação perfeita em Estevão. Ele era profundamente sábio e tremendamente humilde. E essa combinação é difícil. Sabiam disso? Muito difícil. É muito difícil lidar com o saber com humildade. É muito difícil saber muito e ser humilde. Mas Estevão vai nos ensinar como ter isso. Se nós sabemos muito, mas não somos humildes, Tiago no capítulo 3 diz que essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Mas se nós sabemos muito e somos humildes, essa é a sabedoria do alto que vem de Deus. Então, irmãos, quando eu uso o meu saber para humilhar alguém, a minha sabedoria é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que Deus nos dá é para edificação, não para destruição. E Estevão vai nos ensinar isso. Ele vai fazer essa combinação perfeita entre sabedoria, conhecimento profundo e humildade cristã. E é desse homem que nós vamos falar nas próximas exposições. E certamente a vida de Estevão serve de modelo para todos nós aqui esta noite. Lucas, no texto onde lemos, ele vai destacar 3 características de Estevão que eu quero ver com os irmãos. Primeira característica está aí no verso de número 8. Olha comigo para a gente ler juntos novamente. Estevão, Atos 6:8, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A primeira característica de Estevão que Lucas destaca aí é que Estevão era um homem cheio da graça e cheio do poder de Deus. Essa é a primeira característica dele. Observem que Lucas ele destaca o seu caráter no versículo 3. Vamos ver o versículo 3? Atos 6:3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, Estevão está no meio, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. No versículo 3 é destacado o seu caráter e a sua sabedoria. Ele é um homem de bom testemunho e ele é um homem sábio. No versículo de número 8 é destacado o seu ministério. Ele era um homem de caráter e de sabedoria, e no ministério ele era um homem cheio de graça e cheio do poder do Espírito Santo. E aqui nós temos mais uma perfeita união: carisma e caráter. É a perfeita união aqui. 6:3, caráter. 6:8, carisma. O que é carisma? Carisma vem da expressão carismático.
É aquela expressão que algumas pessoas têm de cativar outros. Fulano é carismático, não é assim? Atrair outros, chamar a atenção dos outros, ao ponto das pessoas dizerem: eu gosto muito de fulano. A forma como ele prega, a forma como ele louva, a forma como ele se expressa, eu gosto muito. O que é isso? Carisma. E o que é caráter? Virtude do fruto do Espírito na vida de alguém. Caráter tem a ver com vida irrepreensível. Note que em Estevão as duas coisas estão unidas e elas não podem estar desassociadas, porque carisma sem caráter gera enganação. Se eu tenho carisma, mas eu não tenho caráter, eu consigo enganar as pessoas só com o meu carisma. Mas se eu tenho caráter e não tenho carisma, eu também não consigo influenciar ninguém. Então as duas coisas têm que andar juntas. Eu tenho que ter caráter, uma pessoa moralmente justa, irrepreensível, mas eu também preciso ter carisma. Eu preciso atrair as pessoas para que elas vejam a Cristo. O carisma atrai os homens, o caráter atrai o favor de Deus. As duas coisas têm que estar juntas. E elas estavam juntas em Estevão. Mas Lucas diz que ele era um homem cheio de graça. O que significa isso? A expressão que é usada aqui para cheio de graça significa pelo menos três coisas. E gravem isso. Em primeiro lugar, alguém cheio de graça é alguém cheio do favor imerecido de Deus na sua vida. A palavra graça que é usada aqui no grego é a palavra charis. E o significado é favor e bondade de Deus derramado sobre alguém sem mérito humano. Então alguém cheio de graça é alguém cheio do favor de Deus, da bondade de Deus, da benevolência de Deus, sem mérito seu nenhum. Então uma pessoa cheia de graça, ela não tem méritos. Ela é cheia de graça pela graça. Nós não fomos cheios da graça de Deus por causa dos nossos méritos, irmãos. Nós fomos cheios da graça pela graça. Deus quis derramar a sua graça em nós, porque Ele é gracioso, mas em nós não havia nenhum motivo para que Deus olhasse para nós com graça e misericórdia. Mas ainda assim Ele olhou e agiu com misericórdia e derramou graça sobre nós. Isso é favor imerecido. Então Estevão era um homem como eu descrevi aqui, mas ele era tudo isso pela graça. Somente pela graça. Segundo lugar, o que significa ser cheio de graça? Significa possuir uma capacidade sobrenatural para o serviço no reino. Isso é o segundo significado da palavra cheio de graça. Ou seja, tem a ver com alguém que recebeu uma capacitação dada por Deus para servir a Ele e ao seu povo. Ser cheio de graça aqui indica alguém que falava bem, como Estevão falava, mas que também realizava coisas extraordinárias. Ele falava, ele fazia e ele realizava grandes feitos poderosos, e tudo isso só era possível porque a graça de Deus o estava capacitando. E irmãos, Estevão nunca pensou que fosse diferente. Ele tinha certeza que era a graça. E nós temos que ter esse mesmo sentimento. Tudo que nós fazemos, por mais extraordinários que pareça, tudo que nós realizamos, o dia em que a gente acha que foi mais bem sucedido na pregação, na oração, na direção do grupo pequeno, ou na canção que cantamos, ou no instrumento que tocamos, o dia que nós acharmos que fomos mais bem sucedidos, nós temos que ter em mente, este dia foi o dia em que a graça de Deus se tornou mais abundante em mim. Não foi nada meu. Não foi nada, eu sei que já aconteceu com vocês, tantos que cantam, quantos que pregam, quantos que fazem orações, quantos que dirigem, quantos que evangelizam. Às vezes o dia que você mais se prepara é o dia que você não entrega nada. E você tinha certeza que ia bombar. Desculpa a expressão. Você tinha certeza que ia ser a melhor pregação, o melhor louvor, o melhor arranjo, o dia mais perfeito que você tocou. E talvez aquele dia foi o pior dia. Porque não somos nós, irmãos.
Se Deus não derramar a sua graça, nada flui de nós mesmos. Nós somos canais por onde flui as águas da graça, mas a fonte da graça é o Senhor dos exércitos. E Paulo tinha isso em mente. Vamos olhar isso? Segure aí Atos 6, vá comigo para 1 Coríntios 15. Eu acho interessante isso aqui que Paulo fala. E em minhas orações eu tenho dito a Deus: não me deixe esquecer dessas verdades, Senhor. Não me deixe. Vejam, Atos 15, versículo de número 8. Paulo está falando do testemunho, defendendo a ressurreição de Cristo. E ele vai aqui se comparar aos apóstolos e vai dizer que fez mais coisas do que os outros apóstolos. Mas olha o que ele diz, Atos 15, 8. E afinal, depois de todos, ou melhor, 1 Coríntios 15, 8, perdão. 1 Coríntios 15, 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, olha o que ele diz: pela graça sou o que sou. Eu amo esse texto, irmãos. Paulo não diz eu sou o que sou porque aprendi aos pés de Gamaliel. Não. Eu sou o que sou porque cresci nas sinagogas do judaísmo, aprendendo a teologia de Jerusalém. Não. Eu sou o que sou por causa dos títulos que eu carrego e que eu tenho pregado na minha parede. Não, ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. É só a graça de Deus, irmãos. E aí ele prossegue: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aí ele vai se comparar com os apóstolos, vai dizer que fez mais. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Repare um pouquinho, Paulo está dizendo: olha, se formos comparar o serviço, eu trabalhei mais do que todos os 12 apóstolos. E trabalhou mesmo. Os 12 apóstolos concentraram ali os seus ministérios em Jerusalém, Judéia e Samaria. Os que saíram fizeram ali uma coisinha ou outra ali pelas partes do Egito, algo ali, não de muita relevância. Paulo evangelizou um continente, irmãos. Escreveu quase todo o Novo Testamento, 13 cartas. Então ele fez muito mais do que os 12. Mas ele é cuidadoso. Veja o que ele diz: antes trabalhei, verso 10, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí Paulo diz: tudo que eu fiz foi a graça. Se tiverem que dizer alguma coisa pelo meu trabalho, digam só isso: foi pela graça. É a graça dele, irmãos. 2 Coríntios 3:5, ó Paulo falando disso de novo. 2 Coríntios 3:5. Ele faz uma pergunta no capítulo 2. Os irmãos podem ver isso, ó. 2 Coríntios 2:16. 2 Coríntios 2:16, ele faz a pergunta. Ele diz: para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Aí a pergunta: quem porém é suficiente para essas coisas? Aí ele não responde no versículo seguinte. Ele responde no capítulo 3, versículo 5. Ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo está dizendo: tudo é por causa da graça de Deus. Se eu escrevo é pela graça, se eu evangelizo é pela graça, se alguém é curado enquanto eu ministro é pela graça. E nós precisamos ter essa consciência. Isso é ser um cristão cheio da graça. É um cristão que reconhece que tudo que tem é um favor imerecido de Deus, e tudo que faz só faz porque a graça de Deus o capacita a fazer. Assim era Estevão. Volta para Atos. Que aí vem a terceira coisa que significa ser cheio de graça. Primeira, ser cheio do favor imerecido de Deus. Segunda, ter a capacidade sobrenatural de Deus para servir. Terceira, ser alguém cheio de amor e misericórdia. É o terceiro significado aí para a expressãozinha que é usada para Estevão. Estevão cheio de graça. Isso aqui é interessante, irmão. Porque ser cheio de graça aqui também implica, em último lugar, ter um coração parecido com o coração de Cristo.
Nós só somos cheios de graça quando nosso coração está parecido com o coração de Jesus. E aí nós observamos uma coisa que é muito importante. Alguém cheio de graça é alguém que trata bem os outros. Fulano é cheio de graça, cheio do favor, cheio da benevolência. É alguém que trata os outros bem. Então aqui nós temos que aprender isso. Eu sei que dependendo do dia, a gente não é uma boa companhia para ninguém. Mas nós devemos nos lembrar disso, irmãos. Se nós somos cheios da graça de Deus, nós não devemos tratar as pessoas com arrogância, com estupidez, com maldade. Porque se a graça de Deus flui em nós, de nós tem que emanar a graça que de Deus flui em nós. Nós temos que ser essas pessoas assim. E Estevão era assim, cheio de graça. Alguém que tinha um coração parecido com Cristo. A ideia aqui é manso, misericordioso e perdoador. A maior evidência que Estevão era cheio de graça não está no capítulo 6 de Atos, versículo de número 8, mas está no capítulo 7, versículo 60. Olha comigo, Atos 7, 60. Por que ele era cheio de graça? Olha o que ele diz em Atos 7, 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Ele era tão cheio de graça, irmãos, que às vésperas da sua morte, ele orou pelos seus inimigos, pedindo que Deus não os castigasse por aquele pecado. Isso é ser cheio de graça. Não é apenas receber o favor de Deus, não é apenas ser alguém capacitado para realizar coisas extraordinárias no reino de Deus, mas é também ser alguém com um coração à semelhança do coração de Cristo. Alguém manso, misericordioso e perdoador. Agora volte para Atos 6, verso 8. Porque temos aqui a segunda característica. Olha. Estevão, cheio de graça e poder. Cheio de graça nós já aprendemos o que é. Você percebeu que a palavra graça vem antes do poder? Percebeu, né? Lógico. Estão vendo aí o texto? Por que não botou assim, Estevão cheio do poder e cheio da graça? Porque o Espírito Santo, usando a pena de Lucas, ele é cuidadoso. Ele está mostrando para nós que mais importante do que ser cheio do poder do Espírito Santo é ser cheio da graça de Deus. Porque alguém com poder que não tem a graça, ele se torna uma pessoa perigosa. Uma pessoa cheia do poder, sem ser cheia de graça, ela mata outras pessoas. Mata com palavras, mata com ações, mata com atitudes. É por isso que antes de sermos cheios do poder, nós temos que ser cheios da graça de Deus. Porque o poder só será eficaz na vida daquele que também está cheio da graça. A gente encontra muitas conferências, vigílias. Eu vim de uma igreja de um contexto pentecostal. Eu via muitos nas vigílias as pessoas orando para ser cheio do poder. Mas eu nunca vi, irmãos, ninguém orando para ser cheio da graça. E quando a gente olha para cá, a graça é primeiro. Então nós deveríamos ter conferências com temas enchei-vos do poder de Deus. Não é errado, mas nós também deveríamos ter conferências enchei-vos da graça de Deus. Porque a graça vem antes do poder. Na verdade, é a graça que nos dará sabedoria para usarmos corretamente o poder. Porque poder sem graça é anarquia. O poder com a graça de Deus impacta vida, geração e transforma a vida das pessoas. Mas vamos lá, vamos para o poder agora. Cheio de graça e cheio do poder. A palavra que aparece aí para poder é a mesma que aparece em Atos 1:8. É a palavra dunamis no grego. Que o significado é revestido de poder. Então quando o texto diz que Estevão era um homem cheio do poder, o que está dizendo aí é que ele era um homem cheio do Espírito Santo, igual os apóstolos. Mais uma vez, a superstição é quebrada. Cheio do poder no Novo Testamento, não são só os pastores. Cheios do poder no Novo Testamento, não é só as pessoas que participam do louvor.
cheio do poder no Novo Testamento, é todo servo de Deus que obedece à ordem de Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Todos, irmãos. No Antigo Testamento é que o Espírito Santo vinha sobre algumas classes de pessoas e os capacitava com poder. Profetas, reis, sacerdotes e juízes. Só esses recebiam o poder do Espírito Santo. No Novo Testamento, a profecia de Joel se cumpre. Agora não é só rei, profeta, sacerdote e juiz. No Novo Testamento é minhas servas, meus servos, os velhos, os jovens, os homens, as mulheres, todos são cheios do Espírito Santo no Novo Testamento. Então você pode ser uma pessoa cheia do poder. Mas eu não tenho cargo eclesiástico nenhum, mas tenho intimidade com Deus. E é a intimidade com Deus que traz o poder do Espírito e não os cargos eclesiásticos. Quem está entendendo, diga amém. E da mesma maneira dos apóstolos, Estevão também realizava prodígios e maravilhas. É o que diz aí o verso 8. Ó. Deixa eu ver meu tempo. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A palavra que é usada aí para prodígio, no grego é a palavra teras. E o significado é um acontecimento extraordinário que vai além das leis da natureza e daquilo que é considerado normal. Isso é um prodígio, indicando claramente uma intervenção divina. É o prodígio. É uma manifestação, irmãos, que não tem explicação natural, não tem explicação científica, é algo extraordinário. É um prodígio. É aquilo que acontece que não havia possibilidade de acontecer. Ressurreição de um morto, a cura de um cego, um paralítico andar, alguém não ter um membro e pela oração um membro crescer. Era algo extraordinário. E a segunda coisa que Estevão fazia entre o povo aí, era grandes sinais entre o povo. A expressão aí é megasemeion, em grego, que o significado também indica milagres e prodígios, só que tem um detalhe, é chamado de sinais, ou seja, um acontecimento que aponta para outra realidade. O que é um sinal? É um milagre que aponta para a fonte do poder. Então, quando os apóstolos e aqui Estevão realizava sinais, prodígios e maravilhas, eles não chamavam a atenção para o milagre que eles estavam realizando, mas eles chamavam a atenção do povo para a fonte do poder que realizou o milagre, que era Cristo Jesus. Portanto, irmãos, todas as vezes que nós recebemos um milagre da parte de Deus, nós não podemos nos perder nos milagres. Nós temos que entender que este milagre aponta para a fonte do poder, e a fonte do poder do milagre é Cristo Jesus. O milagre só acontece porque Cristo realiza o milagre. E em terceiro lugar, aqui, grandes sinais entre o povo também representava duas coisas. Primeiro, eram os meios pelos quais Deus confirmava que Estevão era o seu enviado. Então, se estava acontecendo sinais, prodígios e maravilhas, é porque Estevão era alguém enviado por Deus. Por isso estava acontecendo sinais, prodígios e milagres através dele, porque Deus estava confirmando a mensagem dele através daquilo. E em segundo lugar, isso também provava aos olhos de todos que aquele homem que estava ali pregando, Estevão, era alguém que Deus confirmava como pregador, e aquilo que ele realizava confirmava que ele estava pleiteando a causa de Deus. Por que isso é importante a gente dizer aqui agora a essa altura? Porque Estevão vai ser acusado de alguém contra Deus. Estão entendendo o raciocínio de Lucas? Ele vai ser acusado como alguém que está contra Deus, contra Moisés e contra a lei. Mas os sinais, prodígios e maravilhas que ele realizava provavam que ele era de Deus e que o que ele estava fazendo confirmava ele como um enviado do Senhor. Então ele não era contra Deus, ele era alguém ajudado por Deus, capacitado por Deus e confirmado por Deus. É por isso que aparece aqui essa expressão, grandes prodígios e sinais. Agora note o versículo, entre o povo. Não era nada escondido, não era nada místico. Não era nada forjado, como a gente vê hoje, não é? É tanta cura na televisão e eu fico procurando o Instagram dessas pessoas. Está pensando que eu não procuro, não? Procuro.
Que eles dizem o nome, não é? Fulana, diga seu nome. Ela fulana, fulana, fulana. Aí eu vou na internet. Cadê o Instagram? Não tem. E as que eu achei, pasmem, não tinham doença nenhuma. Não tinham doença nenhuma. Era tudo mentira. Aqui não. Aqui era entre o povo, aos olhos do povo. E por isso, irmãos, que eu sou um pouco cético para acreditar em tudo que me dizem. Em tudo que me dizem. Curada, eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus cura. Longe de mim não crer. Eu creio que Deus cura. Mas eu não sou obrigado a crer em tudo que me contam. Eu sou obrigado a crer naquilo que está escrito na sua palavra. Eu não posso duvidar dos milagres da Bíblia. Mas eu posso duvidar de milagres que eu não tenho certeza se realmente aconteceu. Quando Deus cura, irmãos, Ele não faz isso em segredo. Quando Deus cura, Ele cura em público, para que aquele milagre deixe claro que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora note bem, para nós terminarmos. Por que mais para frente os homens vão subornar os helenistas para matar Estevão? Que é a sequência da história. Hoje a gente só fica no versículo 8. Por que eles vão fazer isso? Porque as palavras de Estevão, eles até poderiam torcê-las. E eles vão torcê-las. Vão mudar as palavras. Mas era impossível negar os sinais que esse homem realizava. Impossível. As palavras poderiam torcer. Os sinais eram inegáveis. Por que eles vão matar Estevão mais para frente? Porque eles estão dizendo, como a gente não pode desacreditar os sinais que ele realiza, nós vamos matá-lo para ele parar de realizar sinais. As palavras a gente pode torcer, mas o poder de Deus na vida dele nós não podemos negar. E aqui, nota de rodapé para nós essa noite, irmãos. Nós temos que viver um cristianismo mais que palavras. Nós temos que ter experiências com o Espírito Santo para termos o poder de Deus em nossas vidas. Porque as nossas palavras as pessoas podem torcer, mas as evidências do poder do Espírito Santo de Deus em nós não podem ser apagadas. Não podem. As pessoas podem discordar das minhas palavras, das suas palavras, mas se o poder do Espírito de Deus estiver agindo em nós, elas não vão poder negar os fatos do poder do Espírito Santo. Não vão poder. Já viu o médico, quando você apresenta um exame, e ele diz para você, olha, você está com X doença, e a situação sua é muito complicada, e eu nem sei se dá para fazer cirurgia. Aí você olha no olho do médico e diz assim, eu creio que o meu Jesus vai me curar. Essas palavras, o doutor pode torcê-las. Ele pode desacreditar das suas palavras, ele pode dizer, eu sei, você tem muita fé, mas olha, o caso é complicado. Ele pode desacreditar da sua palavra, dizendo, eu creio que o meu Deus pode me curar. Mas ele não poderá negar o fato de, se Deus lhe curar, você mostrar o exame curado para a glória de Deus. Então nós precisamos de um cristianismo, irmãos, mais que palavras. É isso que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, o evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Eu tenho orado a Deus, irmãos, para que Deus manifeste o seu poder entre nós. E a gente veja, a gente não precisa ver nem sentir nada para crer. Nós já cremos. Mas eu oro para que Deus manifeste o seu poder e cure enfermos nesse lugar. E faça coisas extraordinárias aqui na igreja. Porque as nossas palavras podem até duvidar, mas a evidência do poder do Espírito entre nós não podem negar. Vamos ficar de pé? Vamos terminar. Em resumo, o que Lucas diz aqui no versículo 8 de Estevão é que ele era cheio da graça, vivia sob o favor de Deus, agia no poder do Espírito Santo e expressava o amor de Cristo em tudo e em todos. Esse é o resumo aí da primeira característica de Estevão. Semana que vem a gente verá mais duas características dele aí nos versos 8 a 15. Vamos orar agora.